Fala pessoal, vídeo oficial da sexta-feira saindo agora, falando um pouquinho sobre os tumores de glândulas salivares e os tumores de tireoide. Vamos começar então com essa questão de 2019. Então é um paciente de 57 anos que chega no consultório com uma lesão na parótida de 3 centímetros de crescimento lento nos últimos 18 meses. Primeiro ponto, é uma lesão que tem 3 centímetros em 18 meses, ou seja, extremamente indolente o crescimento dessa lesão. O paciente negador, déficit neurológicos ou qualquer sintoma, e a biópsia mostra um carcinoma adenoide cístico, ou seja, é um tumor cuja característica é o crescimento lento de fato, tá? Então a gente está diante de um adenoide cístico. Ele foi estadiado com uma tomografia de tórax, e a tomografia de tórax tem 6 nódulos pulmonares bilaterais periféricos, o maior com 2,5 centímetros, sugestivo de metástase. Foi biopsiado e era de fato metástase, não tem nada no abdômen e ele pergunta a conduta. Então, gente, um conceito que a gente tem que ter aqui muito claro é da história natural da doença, tá? Então, quando a gente está falando de tumor de glândula salivar, o primeiro ponto que a gente tem que entender é que esses tumores não são todos iguais entre si. Então, dentro do grupo tumores de glândulas salivares, existem tumores que são absolutamente benignos, são tratados exclusivamente com cirurgia, não precisa fazer mais nada, não tem risco de metastatizar, não tem risco de desenvolver doença à distância, e existem os tumores malignos. Mas mesmo os tumores malignos, a característica desses tumores é um comportamento indolente, é um crescimento muito lento. Por isso, observação é sempre uma estratégia muito interessante em tumores de glândulas salivares. E quando a gente olha aqui para esse gráfico, a gente vê que existem diversos tipos de tumores de glândulas salivares. Dentro dos tumores malignos, se destacam os tumores mucoepidermoide e os adenoides císticos, os carcinomas adenoides císticos. Uma coisa muito importante é que em glândula salivar a gente sempre tem que pesquisar os alvos, tem que pesquisar HER2, tem que pesquisar receptor de andrógeno e tem que pesquisar as fusões de NTRK, tá? Então isso é muito importante para tumor de glândula salivar. E em tumor de glândula salivar, o que a gente vai ter sempre em mente é esse comportamento indolente. A maioria dos tumores de glândula salivar tem comportamento indolente. Por isso, a gente vai priorizar sempre tratamentos locais, então tratamento do primário, metastasectomia, tratamentos locais e tratamentos sistêmicos vão ser considerados naqueles pacientes que estão em progressão, especialmente em progressão rápida, progressão que põe a vida em risco dos pacientes. Para esses pacientes, a gente sempre pesquisa os alvos, como a gente já tinha falado, NTRK, HER2 e receptor de andrógeno, e a gente pode fazer regimes combinados de quimioterapia, um esquema clássico de quimioterapia para esses tumores é o esquema CAP, combinação de ciclofosfamida, doxorubicina e cisplatina, ou um doublet de platina também pode ser utilizado, mas lembrar que esses esquemas são reservados para pacientes que estão em progressão e progressão rápida, colocando a vida em risco. Então vamos ver aqui as alternativas. A gente está diante de um paciente que tem um tumor que cresceu em 18 meses e tem uns nódulos pulmonares, 6 nódulos, ou seja, é pouca doença pulmonar. Doença de baixo volume, ele é assintomático. Para que eu vou mexer nisso? Não tem sentido eu fazer terapia sistêmica para esse paciente, tá? Então vamos ver as alternativas. Letra A, parotidectomia seguida de radioterapia para o pescoço, seguido de observação das lesões pulmonares. Isso me parece muito bom. Você trata o primário, porque ele está crescendo ali, ele vai acabar causando sintomas locais, e observa as lesões pulmonares. Essas lesões são de baixo volume, o paciente é completamente assintomático. Se em algum momento precisar, faz algum tratamento local para essas lesões. Se de fato ele explodir doença, começar a progredir rápido, ficar sintomático, aí você vai discutir um regime de tratamento para ele, vai pesquisar os alvos moleculares. Mas fora isso, tenha paciência, observe o seu paciente, não tem por que você instituir tratamento nesse cenário.
Letra B, quimioterapia com cisplatina e navelbine, não. Quimioterapia com cisplatina, doxorubicina, ciclofosfamida, o esquema CAP é uma opção, mas não parece a mais atrativa para o caso. A avaliação do HER2 por hibridização e, se amplificado, a do trastuzumab é uma opção, mas também não parece tão interessante nesse caso, e quimioterapia com Captaxol, mesma coisa. Então, eu acho que assim, é um caso de crescimento muito lento no paciente completamente assintomático, onde não faz sentido a gente fazer terapia sistêmica. De fato, tratamento local com observação dos nódulos pulmonares parece ser a melhor estratégia. Gabarito da questão, letra A. Então, sempre tenha isso em mente. Lesão de comportamento indolente, considere observação. Tá? Então essa era a questão que a gente tinha aí de adenoide cístico nas provas anteriores.